Livro de Marcos do Novo Testamento. Quem era Marcos? A mãe de Marcos, Maria, nascida aparentemente numa família rica, era uma figura importante na igreja de Jerusalém. Pedro o chama de filho, sugerindo que ele tenha conduzido Marcos ao Senhor. Marcos viajou para Antioquia com Paulo e seu primo Barnabé, acompanhando-os na primeira viagem missionária. João era o seu nome hebreu, Marcos o latino. Por alguma razão, ele não terminou a viagem, mas voltou mais cedo para casa. Paulo não quis levá-lo em sua companhia na segunda viagem missionária por causa da sua deserção, e Barnabé seguiu então com ele para Chipre. Marcos, porém, evidentemente, demonstrou ser útil e ajudou Paulo durante o tempo em que ele esteve na prisão domiciliar em Roma. Ele se achava com Pedro quando ele escreveu na sua primeira epístola, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Marcos aprendeu provavelmente com Pedro sobre a vida de Cristo. Durante a segunda prisão de Paulo em Roma, ele pediu a visita de Marcos, mostrando assim que um fracasso nem sempre impede a utilidade da pessoa para sempre. Para quem Marcos escreveu o seu evangelho? Enquanto Mateus dirigiu seu evangelho ao povo judeu, Marcos escreveu o seu para os romanos gentios. Ele cita assim menos frequentemente o Antigo Testamento e enfatiza Cristo como servo, em lugar de Messias. O versículo-chave do Evangelho é 10, versículo 45, que serve também para dividir o mesmo em duas partes: o servo, 10 primeiros capítulos, e o seu sacrifício, os 6 últimos capítulos. Quando Marcos escreveu o Evangelho, muitos acreditam que ele foi o primeiro evangelho escrito no ano 50, enquanto outros o colocam depois da morte de Pedro, no ano 67. De qualquer modo, ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém, em 70, porque esse evento é profetizado como futuro em capítulo 13, versículo 2. Quais alguns assuntos do livro? Trata-se de um livro de ação. A palavra imediatamente aparece mais de 40 vezes. Você poderia ler praticamente qualquer ponto nos 10 primeiros capítulos e ver Cristo, o servo, agindo a favor do povo. O capítulo 11 até o final, contém um registro detalhado da última semana da vida de Cristo e a leitura deve ser feita consecutivamente. Eis alguns dos acontecimentos importantes do Evangelho: o batismo e tentação de Cristo, indicação dos 12 discípulos, parábolas e milagres, Herodes mata João Batista, alimentação dos 5.000, Jesus anda sobre a água, transfiguração de Cristo, versículo-chave, capítulo 10, versículo 45, entrada em Jerusalém no domingo de Ramos, ensinamentos relativos ao futuro, a última ceia e a ceia do Senhor, Getsêmani, julgamentos, a negativa de Pedro, a crucificação e a ressurreição. E você?
Gostou da resenha do livro de Marcos? Então deixa o seu like, comenta a sua opinião aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal. Ativa o sininho para você receber a notificação do YouTube quando sair o próximo livro do Novo Testamento. Sabe qual é? É isso mesmo, Lucas. Um beijo para você, riqueza, e até o próximo vídeo.